queridos, a paz do Senhor Jesus, que prazer, que alegria, mais uma vez estamos aqui juntos e eu quero cumprimentar a mocidade na paz de Cristo Jesus. Esta EBD Online é para abençoar você, jovem, e a todos os irmãos que se interessam no estudo verdadeiro das Sagradas Escrituras. Para mim é um prazer, uma alegria, sempre. Toda sexta-feira, 8h30, estamos aqui juntos. E você pode estar aqui ouvindo a palavra, comunicando aos outros as Escrituras Sagradas, porque o nosso objetivo aqui é que você seja ricamente abençoado por Deus. Olha, minha saudação a todos os pastores, a todos os líderes, amo a todos, estou orando pelas igrejas no Brasil, no exterior, para que Deus conceda graça e autoridade e que tenhamos a perfeição de Cristo. Esse é o alvo, é o propósito, Romanos 8:29, sermos como Ele é. E nós vamos iniciar orando. Ora aí, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, Pai querido, Deus, te agradecemos, meu Pai, por mais esta oportunidade de aprendizado, Deus, junto com o teu servo, pastor Ziel, meu Pai. Abençoa a vida de cada jovem que nos está assistindo, Deus, que seja edificando o coração de cada um, meu Pai, e trazendo crescimento espiritual para a vida de cada um. Usa o teu servo, pastor Ziel, para que nos ensine com sabedoria e unção, Deus. Abençoa as nossas vidas grandemente, em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Muito bem. Olha, qual é o assunto hoje da nossa lição? Autenticidade e paciência. Autenticidade e paciência. Está aparecendo aí na tela para você. Autenticidade e paciência. Essa palavrinha tão pequena, paciência, nós iremos estudá-la aqui com todo cuidado, com todo carinho, em diversas concepções, análises, para que você, jovem, compreenda essa realidade da paciência bíblica. Vamos lá. Texto principal. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Salmos 40, verso 1. Resumo da lição. O crente deve ser paciente até a vinda do Senhor, quando seremos recompensados por Ele. Então veja bem, a Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40, verso 1. Salmo 40, verso 1, né? Esperei com paciência no Senhor. Interessante que essa palavra que nós vamos tratar aqui, paciência, ela é riquíssima e ela tem a sua importância grandiosamente para nós. Primeiramente, antes de nós entrarmos aqui na lição, eu vou apresentar algumas coisas sobre essa palavra paciência. Se vocês analisarem à luz da Bíblia, a paciência, ela é vista como uma virtude cristã que ajuda o cristão a crescer espiritualmente. Vocês sabiam que uma pessoa, um crente que tem a paciência, ele é levado a manter essa paciência, a ser perseverante, a ter equilíbrio, e isso é visto como longanimidade, que na verdade é um fruto do Espírito. Isso mostra que essa pessoa que tem a paciência à luz da Bíblia, não é uma paciência aprendida, não é uma paciência forçada, é a paciência implantada em nós pelo fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo Jesus em nossa vida. O cristão que tem a paciência à luz da Bíblia, a palavra de Deus, ele sabe esperar no tempo certo as coisas de Deus, resistindo às provas, resistindo às lutas e resistindo às situações difíceis. Então isso aqui é muito relevante. Então nós vamos aí ao texto, vamos lá. O texto bíblico se encontra em Tiago, capítulo 5, do verso 7 ao 12. Isso. Diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serode. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Muito bem. Então nós temos aqui, leia só o verso 7, bem vagarosamente, vamos lá. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Pronto, peraí. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor.
Então vai aparecer na tela e vamos agora analisar essa passagem bíblica, essa perícope, essa passagem do capítulo 5, 7 até o verso 12. Primeiro, observem que ele começa dizendo: sede, meus irmãos, pacientes. Agora Tiago, ele vai mudar de assunto. Ele vai deixar o rico opressor, o rico mau, o rico avarento, o rico soberbo, como está no capítulo 5, verso 1 a 3, ele vai deixar de lado esse rico que já está condenado, e ele agora vai trazer um conselho para esses irmãos. Ele chama aí como no verso 7? Irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Isso que o lavrador... Meus irmãos, não é isso? Isso. Então essa expressão, meus irmãos, ele está agora tratando aqui dos pobres. E ele traz, Tiago, traz um conselho para os pobres que são oprimidos. Então ele muda do rico para o pobre. E o interessante aqui é que quando ele faz essa mudança, ele diz que esse pobre que serve a Deus, esse pobre que está nessa situação econômica de humilhação, de desprezo, esse pobre que está sendo injustiçado, ele é crente. Ele é crente. E Tiago, em momento algum, ele traz qualquer ideia de subversão, de revolta, de motim, de baderna para esse crente. Mas ele diz, como é que ele diz aí, Arão? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Sede, pois, meus irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Ou seja, aqui você tem o contraste, o comportamento de quem vive em Deus, de quem espera a volta do Senhor Jesus. Irmãos, bota para cá, irmão, bem direitinho, olha. Quem espera a vinda de Jesus não é de baderna, não é de grito, não é de confusão, não é de contenda, não é de intriga. Quem espera a vinda de Jesus não é impaciente. Quem espera a vinda de Jesus com o coração no céu, a mente no céu, o espírito voltado para Deus, vai ter um outro comportamento, vai ter outra atitude. E Tiago está mostrando aqui, mesmo em meio a essa injustiça econômica, a essa injustiça social, Tiago está dizendo, meus irmãos, vocês sabem qual é a perspectiva de vocês. Meus irmãos, jovens, juventude, igreja, quem anela o céu, quem espera o céu, tem outro comportamento. É inadmissível. Nós agora somos cidadãos dos céus, então não existe essa de você esperar Jesus e ser revoltado, agir como um ímpio, agir como um pecador, agir como uma pessoa descontrolada. Não. Quem espera a volta do Senhor Jesus, a iminente volta de Cristo, tem outro comportamento. É isso que Tiago está colocando aqui para nós. Isso aqui é muito lindo, meus irmãos. É muito lindo. Então, Tiago, ele diz que o cristão tem um outro comportamento. O Arão leu aí no início o Salmo 40 primeiro. Né? Esperei com paciência. Essa expressão aí no hebraico, se vocês analisarem, vai aparecer aí, cavar. Essa expressão cavar do hebraico, ela significa esperar ou confiar com expectativa. Ou seja, é aguardar algo com fé e com esperança. Quando o salmista diz, eu esperei com paciência, então quando ele diz esperar, já é um problema, mas esperar ainda com paciência pode ser ainda maior. Só que quando ele diz, eu esperei com paciência, é uma paciência misturada com fé, é um confiar em Deus. Então esse cavar, está aí na tela para vocês, cavar hebraico, está dando essa ideia no termo hebraico. Há outros termos para paciência no hebraico, mas a ideia aqui é que esse termo, ele coloca a fé. Se vocês atentarem para outra expressão, arek apaim, é a expressão hebraica, arek apaim, essa já fala de longanimidade, ou seja, ser tardio para irar-se, é ter autocontrole. Esse termo aqui, arek apaim, ele dá a ideia de um controle emocional diante das dificuldades, das provas. Agora, uma pessoa pode controlar seu emocional, uma pessoa pode treinar, pode se disciplinar para isso. Agora, esperar com paciência, sem vexame, sem querer que as coisas aconteçam da noite para o dia, agora isso aqui já é uma ação do Espírito Santo. É isso que o salmista está dizendo para nós, ok? Então, veja que Tiago, ele está mostrando dentro desse texto bíblico
a importância dessa palavra paciência. Quando você vai para o grego, nós temos duas palavras que estão associadas à palavra paciência. A primeira é macrotomia, se vocês analisarem, está aparecendo aí na tela. Macrotomia quer dizer ser longânimo, quer dizer tolerância, quer dizer ter paciência com as pessoas. E isso nós podemos ver em Romanos 2,4. Olha aí, nós vamos falar sobre a paciência nos relacionamentos, mas eu já começo aqui. Olha aqui, eu estou definindo Romanos 2,4, vamos lá. Olha o que diz a Bíblia, 2,4. Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade, paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então, temos que ter paciência com as outras pessoas. E o texto bíblico aqui, em Tiago, está fazendo uso dessa macrotomia, que na verdade fala de ser longânimo, de ser tolerante também com as outras pessoas. Mas você tem hipomoner. A expressão aí, hipomoner, do grego, é uma expressão que fala de perseverança, de resistência em meio às dificuldades. Isso está lá em Tiago 1,3, ok? Então veja que eu já dei definição da palavra paciência na Bíblia, no hebraico, no grego com duas palavras, também no hebraico com duas colocações. Mas aí você pode perguntar, pastor Zéu, e o que é a paciência na teologia? Na teologia, a paciência ela é descrita como um atributo de Deus. Deus ele tem paciência com as pessoas. Olha aí, desde o dia da criação do homem, tanta maldade, tanto pecado, mas Deus está dando tempo para que o homem se arrependa dos seus pecados. Isso está claro. Vamos ver como é a paciência de Deus em 2 Pedro 3, verso 9. Olha aqui, ó, 2 Pedro 3, verso 9, diz assim: não tornando, aliás, 2 Pedro, 2, verso 9, aqui, ó, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Ou seja, Deus está dando tempo ao homem, mas vai chegar o dia do juízo, como diz Apocalipse 20, o grande trono branco, ok? Mas Deus tem paciência com os pecadores. Ainda podemos ler também 2 Pedro 3, 9. 2 Pedro 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se, ok? Então, na Bíblia, na teologia, a paciência é um dos atributos de Deus, que ele dá tempo ao pecador. Alguém diz, o Senhor nunca voltou, Jesus nunca veio. É o tempo que Deus está dando para o homem se arrepender, para não ir ao juízo. Certo dia eu vi uma pessoa dizendo assim, Deus é tão bom, como é que ele vai jogar todo mundo no inferno? Deus não joga ninguém no inferno. A escolha do inferno é feita pelo próprio homem. Aí alguém diz, como é que Deus vai deixar lá na eternidade uma pessoa que pecou só 40 anos, 50 anos? Como é que ela vai deixar essa pessoa sofrer eternamente? Que Deus é esse? Ele tem prazer? Não, Deus não tem prazer. Agora olha o tanto de tempo que o homem vem vivendo e ele não quer saber de Deus. Desprezando a bondade de Deus, desprezando os favores de Deus. E ainda mais, negando a Deus de todo o coração, ok? Então, muito cuidado com isso. A gente tem que analisar isso. Dentro da teologia, a paciência ela é vista como fruto do Espírito. Gálatas 5:22 deixa isso claro para nós, ok? E quando nós falamos da paciência como fruto do Espírito, nós estamos dizendo que aquilo ali evidencia na vida do cristão o caráter de Cristo. Um cristão paciente nos relacionamentos, na Bíblia, nas circunstâncias, nas adversidades, que não se exaspera, que não se desespera e que tem controle frente a todas as lutas, ele na verdade mostra o quanto ele tem Cristo na vida. Eu fico triste hoje, muito triste. Tem crente que quando está numa prova se desespera, tem crente que quando está na luta se desespera, frente da morte se desespera. Isso é sinal de que ele não tem o fruto do Espírito, a paciência, que revela o caráter de Cristo. O teólogo Agostinho, ele dizia que a paciência é a virtude que nos permite a suportar o tempo de Deus. Ora, se eu vivo nesta terra, e eu sei, Eclesiastes 3:1,
que tudo tem seu tempo, e quem estabeleceu foi Deus, eu vou me aquietar e vou saber que tem um tempo de sorrir, tem um tempo de chorar, é o tempo de Deus, ok? Na filosofia nós temos aí o Sêneca e nós temos Epicteto. Eles falavam da paciência como ataraxia, que é a tranquilidade da alma. Nessa ataraxia que o Sêneca e Epicteto eles traziam, eles diziam que a alma, em meio a essa luta, ela tinha essa paciência, essa tranquilidade. E quando vinha a luta, a dificuldade, a batalha, ele sabia esperar com paciência ou enfrentar essa crise. Aristóteles, na Ética Nicômaco, se vocês analisarem, ele falava da paciência como uma virtude que era temperança e era o meio termo para controlar a ira, a indiferença e a reação descontrolada. Essa era a visão de Aristóteles. Eu estou falando da paciência na filosofia. Estou buscando aqui tudo. A paciência na Bíblia, a paciência nos termos originais, grego e hebraico, a paciência na teologia, a paciência na filosofia. E na psicologia, pastor Zé, o que é a paciência? A paciência na psicologia, ela não é o fruto do Espírito. Eles não têm essa ideia, como na filosofia também não tinha. Mas eles vão dizer que essa paciência dentro da contextura psicológica é o traço da personalidade de alguém que tem autocontrole, de alguém que tem um controle emocional, um controle mental bem organizado. Isso porque essa pessoa ela tem uma saúde mental pura e como ela tem esse controle, ela sabe se relacionar com as pessoas, ela sabe ser temperante, ela sabe ser maleável, ela sabe ser cuidadosa e assim. A psicologia positiva, ela diz que quando a pessoa tem esse autocontrole, essa paciência, isso ajuda a melhorar a ansiedade e o estresse. Então, o que a psicologia já diz, a Bíblia já diz sobre a paciência. O que a filosofia já dizia, a Bíblia já diz sobre a paciência. E isso do nível bíblico, ok? Então, Tiago aqui, ele está tratando como cristão. Está aí, ó, na tela para vocês. Ele muda de tom, ele sai do rico e vai agora para o pobre. Só que esse pobre é o pobre crente. E o pobre crente, ele vai ter paciência no meio das lutas e das dificuldades. Olha o verso 7, como é que termina o verso 7? Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serode. Ele quer exercitar a paciência desses crentes. E ele dá o exemplo, nós vamos falar desses 3 exemplos, mas ele fala aqui do agricultor, né? Mas ele começa mostrando que esse agricultor, ele quer preciosas colheitas. Gente, isso aqui é importante. Ó, irmão que está na prova, bota para cá, irmão. Irmão que está na prova, irmão que está na luta, irmão que está na batalha. Foca em mim aqui, pelo amor de Deus. Foca em mim aqui, pelo amor de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Muito relevante. Muito relevante. Tiago diz que o lavrador espera com paciência. Ele fala das 2 tipos de chuva. Como é que ele diz aí das chuvas aí? Temporã. A temporã, é e isso? seródia. E a seródia. Ou seja, você tem as primeiras chuvas que aconteciam aí no mês de novembro, outubro, novembro, e elas aconteciam, essas chuvas aqui, elas vinham antes da semeadura. Elas aconteciam, vinham essas chuvas e eles faziam a semeadura. Mas eles esperavam as últimas, é isso? Que as últimas elas aconteciam aproximadamente abril e maio. Eram as últimas. Ou seja, dessa forma aqui, os campos eles estariam já amadurecendo e pronto para a colheita. Pode para cá, Aron. Não existem grandes colheitas se você não sabe ser paciente, se você não sabe esperar. Sabe qual é o problema dessa sociedade de hoje? Imediatista, querem as coisas no elevador, quer subir de avião, quer andar de skate, quer apressar. Viu? O pessoal lá fora diz assim, quem se apressa come cru. Né? Então, não apresse nada não. Hoje um rapaz já começa a ler a Bíblia, ele mal começou a estudar a Bíblia, já quer logo pregar, quer ser pregador, quer ser grande, quer gravar no YouTube, quer gravar não sei aonde. Tenha paciência, espera o momento de Deus na sua vida, se prepare. A sua vida, conforme a Bíblia tem essas 4 fases, 3 fases, né? Na vida de Moisés, 40 anos no Egito, 40
no deserto, né? Aprendendo, e 40 sofrendo, não é isso? 40 anos preparando a vida aí direitinho. Então essas fases, Moisés se preparou no palácio, Moisés se preparou no deserto, ok? Com o Jetro, e depois Moisés volta caminhando com o povo de Deus, peregrinando pelo deserto. Então se prepare, não tenha nada de pressa não. O que Deus, pode para cá, irmão. O que Deus tem para você, não se iluda, não queira as coisas, eu quero ser grande, eu quero ser famoso. Tem gente doente na internet, tem gente doente na igreja, querendo ser rápido, veloz. Tu não é o The Flash, The Flash? The Flash. The Flash, tu não é o The Flash não, rapaz. Não é isso aí? Tu não é o The Flash não. Tinha também, quando eu assistia, era menino, assistia aquele desenho daqueles que é os gatos, não tinha uma mulher que corria. Tinha uma mulher que corria, que é veloz demais. Tu não é o The Flash, tu não é o super-homem não. Tia quieta, eu esperei com paciência. Espera com paciência, rapaz. Tu não é crente, tu não és crente The Flash. Né? Pronto, tu bota aí a foto desse The Flash, mano, pra eles verem aí. Não, tu bota assim, olha, não existe crente The Flash. Pronto, não existe. Nada lá fora, tem música mundana que diz, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Aqui é diferente. Aqui tu sabe quem é Deus, sabe quem é a Bíblia, sabe que tem a paciência e tem o tempo dele. Não é do que quer, não é do ligeiro, não é do que corre, Deus é quem dá. Se desespera não, viva a tua vida. Eita, fulano já tem tanto curso e eu estou atrasado. Tia quieta. Aí ele diz assim, quer o precioso fruto da terra? O lavrador tem pressa? Não. Tem, irmão? Não, tem paciência, ele espera o período da chuva, o período apropriado para plantar, o período para colher. Tá vendo? Ou seja, ele sabe que tem fases na natureza que vão facilitar a colheita para ele. Agora, qual é o trabalho dele? É plantar. Qual é o trabalho dele? É aradar. Qual é o trabalho dele? É fazer o cuidado. Agora, ele sabe que a natureza vai dar chuva, ele sabe que a natureza tem a situação climática que favorece, ele sabe que a natureza tem a chuva temporânea, a seródia. Então, ele só vai aproveitar o tempo que Deus já deu, plantando, não é isso? Isso. Semeando, até quem rega. Onde foi que você já viu uma pessoa aguar a roça? Você nunca viu, nem vai ver. Já pensou? Olha como Deus é bom. Aí você bota uma roça, zona de 20 linhas, 30 linhas. Já pensou você aguando ela todo dia? Não. Então o lavrador, ele sabe que Deus já deu o tempo. Não é assim? Aí a Bíblia diz que Deus já deu o tempo. E nesse tempo tem o inverno. Quais são as 4 estações? Inverno, verão. Inverno, verão. Primavera e outono. Não é isso? Inverno, verão, primavera e outono, né? Você tem essas estações. Essas estações, cada uma delas, elas vão te ajudar a entender que tudo tem um tempo. E a chuva, ela só cai no tempo. Então Deus já estabeleceu tudo. Bota pra cá. Você quer ter boa colheita? Simplesmente se prepare e plante no tempo que Deus já te deu. Só plante, só semeie. Quem vai fazer crescer é Deus. Paulo diz que não é do que corre. Paulo diz que Deus dá a quem Ele quer. Então, aproveite, estude, se prepare, mas não se avexe. Deixa Deus trabalhar no tempo dele. Tem coisas que nós não podemos fazer. Aí o verso 8, como é que diz o verso 8? Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Já a vinda do Senhor está próxima. Como é que ele diz? Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Aí veja bem, aqui como não perder a paciência em meio à adversidade. Agora há pouco Tiago nos ensinou como exercer a paciência, não é isso? Agora, nesse terceiro ponto do verso 8, ele está mostrando como o cristão não perder a paciência em meio às adversidades. Por quê? Tem hora que no meio da adversidade, da crise, da luta, da batalha, nós queremos perder a nossa paciência. E essa paciência, olha, Moisés, a Bíblia descreve como um dos homens mais mansos da terra, mas ele não teve paciência. Por isso que ele não entrou na terra prometida. Ele viu a terra, mas a impaciência dele, olha, ele não vai ser registrado como um homem paciente. E a Bíblia diz que era o mais manso, mas as adversidades, a pressão do povo, fez com que ele perdesse a paciência. Então, muito cuidado, não ande pela cabeça dos outros, não vá pelo conselho dos outros, ouça todo mundo, leia livros, participe de palestras, mas deixa Deus guiar teu coração. Deixa Deus te orientar. Viu, moça? Pode pra cá, irmão, pode pra cá.
Eu quero te dar um conselho. Leia livros, cresça, ouça palestras. Você pode ouvir podcast, você pode ouvir palestras, mas tenha paz no seu coração. Deixe Deus guiar seu coração. A decisão quem deve tomar é você. Isso é lindo, porque em Êxodo 18 foi isso que Jetro disse para Moisés. Eu estou te dando esse conselho, mas ora ao teu Deus. Conselho é bom, orientações são boas, mas quem deve guiar o nosso coração é Deus. Ouça tudo, escute tudo, mas não decida na pressa. Não decida na pressa, decida na paciência. Reflita, analise, pense, julgue, e aí Deus vai te dando vitória. Então, aqui nesse versículo 9, aliás 8, não é isso, irmão? 8? Isso. Tiago está ensinando o cristão a ter cuidado para não perder a paciência. Mas no meio dessa luta toda, ele diz que ele deve fortalecer o seu coração. Como é que a gente fortalece o coração? Lê aí esse verso 8. Olha, conselho para quem tem o coração fraco. Pastor Zé, no meio da prova, da luta, das adversidades, das batalhas, tem hora que eu me desespero, como é que eu me fortaleço? Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Aí está a resposta. Onde é? Como é que a gente fortalece o coração? Esperando justamente a vinda do Senhor. Eu estou até bebendo água agora com paciência. Quer fortalecer o coração? Quer fortalecer o coração? Espere a vinda do Senhor. Na hora que você pensar na luta, pense na vinda do Senhor. Está na prova, pense na vinda do Senhor. Está sofrendo, pense na vinda do Senhor. Está no hospital morrendo, pense na vinda do Senhor. Está sendo criticado, humilhado, rejeitado, pense na vinda do Senhor. É isso que Tiago está estimulando os crentes. Então aqui eu coloco como não perder a paciência em meio às adversidades. Tem irmão que diz, se você for um psicólogo, que é uma ciência, não vou dizer nada contra. Quando você estiver na luta, conte até 10. Respire, não é assim? Respire. E conte carneirinho, né? Ou então, o que mais? O que eles dizem? Feche os olhos. Feche os olhos, inspire, respire profundo, né? Tal, saia. E Tiago não tem nenhuma dessa terapia. Ele só diz assim, tu quer fortalecer teu coração na adversidade? Como é que ele diz? Fortaleceu o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Olhe para a vinda do Senhor. Se você se voltar para a vinda do Senhor, você vai ser mais santo, mais crente, vai ponderar as palavras, vai ponderar o olhar, vai ponderar o seu coração. Ok? Vamos lá, verso 9. Irmãos, não vos queixeis um contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Agora, nesse versículo 9 que ele leu aí, eu vou falar sobre o que as adversidades causam e o que elas atingem em nossa vida. Veja que as adversidades, toda adversidade ela causa em nós impaciência, tensões. Toda adversidade em nós causa irritação, não é assim? Então, Tiago está mostrando aqui que quando essas adversidades nos atingem, elas podem atingir até o nosso relacionamento. Pessoas irritadas, quando elas falarem com as outras, o que elas vão fazer, irmão? Elas vão ferir os sentimentos das outras pessoas claramente, Tá vendo? vão querer impor sua própria vontade, vão querer apressar as coisas. Isso vai afastar as pessoas dela. Pronto. Então nunca é bom você responder na hora da adversidade, na hora da crise, na hora que você está irritado, porque você vai ferir pessoas que você não deveria ferir. Tiago está mostrando para nós aqui que essas adversidades, elas causam tensões. E essas tensões, elas são evidenciadas na nossa fala e no nosso relacionamento. Tem pessoas que dizem, irmão, me perdoe, naquela hora eu estava tão sem controle e aí eu disse palavras que eu não deveria dizer. Ou seja, as adversidades geraram comportamentos inadequados que feriram relacionamentos. O que tem de gente ferida aí no nosso meio, o que tem de gente sofrendo por causa dessa nossa postura. Então, muito cuidado com essa questão. Tiago está mostrando aqui para nós que essas adversidades nós devemos ter cuidado porque elas geram queixas, não é isso que ele diz? Vê aí. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros. Tá vendo? Ou seja, quando eu começo a passar adversidade, crise, luta, problema, aí eu começo a entrar numa tensão tremenda, aí eu começo a falar, é porque o fulano não me ajuda, é porque o pastor não me vê, é porque a igreja aí não tem amor, é porque... E isso vai ferindo relacionamento. Ô irmão, bota pra cá, irmão. Eu te peço em nome de Jesus, fecha a tua boca. Fecha, auxiliar falador, fecha a tua boca, diácono falador, fecha a tua boca. Tem pessoas que ferem com palavras, até o crente falador, pastor falador. Nem todo mundo tem a mesma estrutura emocional, então te controla na fala,
Pondere a tua fala. E não fique se queixando, vai orar. Se queixar um para o outro não resolve o problema, não. A Bíblia diz em Romanos 12, comunicai com os santos as suas necessidades, não é isso? Comunicar com os santos. A Bíblia não diz para andar se queixando, andar falando mal, é porque a igreja não me ajuda, é porque esse povo é assim, é porque o pastor não me vê, é porque isso vai ferindo relacionamentos, vai ferindo, e essas tensões, elas geram essas situações conflitantes, desagradáveis, e vai gerando tristeza. Então, não fique se queixando para ninguém não. Tem um problema? Jesus te dá uma receita. Entra no teu quarto, Mateus 6, e fecha a porta e vai orar. E fala ao teu pai em secreto. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha, o tanto de problema que esses pobres tinham. O tanto de injustiça que esses pobres sofriam. O tanto de injustiça econômica, o tanto de injustiça social. Aí Tiago agora muda o assunto e diz, não, mas não é para vocês estarem se reclamando para eles, se queixando para eles, ou para os outros. Nem na igreja. Fale com o Senhor. E aquieta o teu coração, apazigua teu coração, deixa ele ser suavizado com a vinda de Cristo, a expectativa da iminente volta de Jesus Cristo. Porque quando eu começo a me queixar um para o outro, essa atitude ela é perigosa. Por que ela é perigosa? Porque ela é uma atitude que pode trazer julgamento por causa das minhas palavras. E Deus, e Tiago estava dizendo, não se preocupem que o julgamento dos ricos, injustos, imorais, está chegando. Então se tranquilizem. Irmão, tu crê mesmo em Deus? Tu crê mesmo em Deus? Tu acredita que Ele é quem cuida? Tu acredita que Deus é quem julga? Tu acredita que Deus é quem pune? Tu acredita, Romanos 12, 19, que Deus é quem faz vingança? Então por que tu é faladorzão? É boca grande, hein? Vamos lá, 10, 11. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Agora, aqui, o outro ponto, nós temos aqui 3 exemplos de paciência que Jó está mostrando aqui. Em primeiro lugar, os lavradores. Em segundo lugar, nós temos aí os profetas. E em terceiro lugar, Jó. 3. Bota na tela, viu, irmão? Tu bota na tela. 3 exemplos de paciência. Os lavradores, que não se desesperam, porque sabem que Deus vai mandar a chuva de outubro e novembro, e que Deus vai mandar a chuva de abril e maio, e vai preparar a terra, e eles só vão plantar. Eles esperam com paz e não se queixa para ninguém. Aonde foi que você já viu um lavrador se queixando? Ele faz o trabalho dele, no meio de cobra, no meio de espinhos, no meio de formigas, enfrentando o sol causticante, enfrentando os temporais da vida, não é isso? É assim que eles enfrentam, ok? E aqui nós temos 3 paciências. Eu não sei por que o autor não usou o exemplo de Jesus. Se vocês analisarem, 1 Pedro 2, 21, 23, o maior exemplo de paciência que nós temos não são os profetas. O maior exemplo de paciência que nós temos não é Jó. O maior exemplo de paciência que nós temos não são os lavradores, né? 1 Pedro 2, 21, 23, olha aí na tela. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, olha aqui, o qual quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Pronto, o maior exemplo que nós temos aqui é de Jesus. Não sei por que o autor, ele não colocou o exemplo de Cristo, ok? É estranho isso, mas vamos em frente. Nós podemos observar aqui o seguinte, que os profetas, nós temos os profetas, que foram exemplos de paciência em meio às críticas, deles que foram mortos, deles que eram proibidos de falar. Um exemplo é Jeremias, um exemplo é Isaías, né? Esses profetas que sofreram consideravelmente, mas eles mantinham a perseverança entregando a palavra, ok? E aqui você tem também o exemplo de Jó. Jó recebeu a vitória porque ele foi paciente. É o único lugar no Novo Testamento, na Bíblia, que tem essa referência aqui de Jó. É só aqui em Tiago. Somente aqui é que você tem. Agora,
aqui as dificuldades, elas tinham um papel pedagógico. Isso é muito interessante, irmãos. Se vocês observarem aqui, por que esses homens, como Jó, ele se mantinha perseverante, paciente e tinha convicção em meio a tudo isso? Porque ele sabia que, na verdade, havia um propósito em Deus nessa prova, nessa luta que ele estava mandando. Por que você não deve se queixar? Por que não deve se reclamar? Porque no meio dessa prova, dessa luta, o Senhor quer te ensinar alguma coisa, ok? Há um propósito de Deus que Ele quer realizar em nós. Por último, vamos ver o verso 12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Pronto, então veja bem, aqui Tiago está falando que o cristão, ele precisa manter a sua vida de honestidade, não é isso? E ter um hábito simples. Qual é um hábito simples? Você não precisa, você crê em Deus, você espera na vida de Jesus. Um hábito simples é Mateus 5,37. Seja a tua palavra, sim, sim, não, não. Eu não preciso andar me justificando, eu não preciso andar me explicando. Eu não sou servo de Deus, eu não confio em Deus, Ele não é quem controla o tempo. Então eu espero com paciência e deixo Deus. Ah, mas eu quero mostrar que eu estou sendo fiel, eu quero cumprir meus compromissos, eu quero ter minha ética. Então pronto, assuma seu compromisso, mas não fique tentando legalizar algo com a sua palavra, com a sua... Eu sou homem sincero, eu sou verdadeiro, eu digo, não, só fale sim, sim, não, não, e acabou-se a conversa. A honestidade na vida de um crente é necessária. Então, um cristão que é paciente, ele tem essa postura. Vamos ler aqui, você lê agora daqui, do verso 1 em diante, vamos lá. Aí na tela para vocês. Autenticidade e paciência. Ponto 1. Os males da impaciência. Letra A. Frustração e ansiedade, decisões precipitadas. Os males da impaciência. Quais são os males de uma vida impaciente? Frustração e ansiedade, decisões precipitadas, ações impulsivas, prejudica a vida emocional, atitudes sem reflexões, afeta a saúde mental, deteriora os relacionamentos, leva a comunicação ineficazes e mal entendidas, passa a duvidar do tempo e plano de Deus. Tá vendo? Isso aí são os males da impaciência. Vai lá, prossegue. Ponto 2. Benefícios da paciência. Benefícios da paciência. Letra A. É uma disciplina espiritual que nos prepara para enfrentar os desafios com sabedoria e resiliência. Promove relacionamentos mais saudáveis. Isso. Resolve... É porque é o seguinte, uma pessoa, Aaron, que tem paciência, ele vai ouvir o outro, ele vai sentir a dor do outro, não é assim? Ele vai ter essa empatia, né? Ele vai ouvir, ele não vai jogar palavras pesadas, ele vai tentar compreender o universo da outra pessoa. Então é importante a paciência nos relacionamentos. Às vezes você fala algo sem saber que aquela pessoa está sofrendo. Vamos lá, prossegue. Resolve conflitos de forma mais eficaz. Uma pessoa paciente, ela sabe resolver conflitos, ela escuta o outro, ela ajuda. Então isso é importante. Traz paz interior, mantém uma perspectiva positiva e esperançosa. Ponto 3. Paciência bíblica versus imediatismo da sociedade. Letra A. A impaciência imediatista, instantânea, é sem reflexão, não espera no tempo de Deus, age sem reflexão. É porque uma pessoa que não tem Deus, ela é imediatista, não é isso? Ela quer o hoje, ela quer o agora. Esse tanto de estresse, esse tanto de depressão, esse tanto de luta, são pessoas com a pressa da vida, a pressa em ser grande, a pressa em ser famoso, a pressa em ser importante, a pressa em ser grandioso, a pressa em pregar, a pressa em ser reconhecido. Essa pressa que é depressa, ela dá uma depressão. Então muito cuidado com isso. Vamos lá. Letra B. A paciência espera no tempo de Deus. É vista como um dos frutos do Espírito. A paciência espera no tempo de Deus. É vista como um dos frutos do Espírito. Fruto do Espírito. É um testemunho da nossa fé. Porque quando o cristão tem paciência, o mundo olha para ele e vê. Olha o testemunho de Jó com a paciência dele. Olha o testemunho de Cristo com a paciência dele. Um crente impaciente, falador, queixoso, boca grande, que toda hora anda se justificando, tenta provar suas palavras, mostra o quanto ele não tem a fé em Cristo Jesus. Letra C. A metáfora do agricultor. É paciência, é valiosa. Isso. Letra D. A espera não é um tempo perdido. É preparação e amadurecimento. Ou seja, por isso que o salmista diz, eu esperei com paciência. Porque a espera dentro do tempo de Deus
não é perdida. Eu vou perder muitos anos. Não, você está esperando, você vai estar alcançando mais maturidade, não é isso? Mais espiritualidade, porque você vive no tempo de Deus. Letra E. O cristão que é paciente é um exemplo. Letra F. O cristão que é paciente é um testemunho vivo da sua fé transformada. Letra G. Somos desafiados a fortalecer o coração diante da injustiça. Verso 8 de Tiago, capítulo 5. A nossa paciência posta à prova. Não devemos andar nos queixando. Isso. A nossa paciência é posta em prova através das nossas palavras, não jureios. Pronto. Então perceba que aqui agora, eu já falei isso, Tiago mostra que nós podemos ser provados na nossa paciência. As adversidades, as contrariedades, as injustiças. E aí eu posso ser forçado a me queixar, a reclamar, eu posso ser forçado a não ser honesto. Aí ela é posta à prova. Mas se eu viver na paciência e esperar em Deus, Ele vai me ajudar. Ponto 3. Os 3 exemplos bíblicos de paciência. Os agricultores, Tiago capítulo 5, verso 7. Os profetas, Tiago 5, 10. E Jó, Tiago 5, 11. Encerrou aí? Muito bem. Eu vou só mostrar aí na tela. O Arão vai colocar para vocês 5 benefícios. Olha aqui. 5 benefícios da paciência. Olha aí na tela. Primeiro benefício, crescimento espiritual. Fortalece a fé e te aproxima de Deus. Romanos 5, 3, 4. Segundo benefício, sabedoria e prudência. Evita decisões impulsivas e erros. Provérbios 14, 29. Relacionamentos saudáveis. Favorece o perdão e a tolerância. Efésios 4, 2. Resistência ao sofrimento. Ajuda a suportar as provações com esperança. Hebreus 10, 36. E em quinto lugar, bem-estar emocional. Reduz a ansiedade e promove a paz interior. Colossenses 3, 12. Deus abençoe. Ora. Pai Santo, Pai querido, Deus, te agradecemos por mais esta lição, lição de número 12, meu Pai, que venhamos ter paciência nesta sociedade atual, onde todos estão com pressa, Senhor, para obter, Senhor, para ter riqueza, Senhor, que venhamos, Senhor, ser pacientes, meu Pai, que venhamos esperar no Teu tempo, Deus, tendo a esperança de que irá voltar, Deus, abençoa a vida do Teu Zé Pastor Zé, Deus, continua abençoando sua vida, meu Pai, grandemente, a vida de sua família, Deus, abençoa-nos e livra-nos de todo mal, é o que eu te peço e te agradeço, amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, que todos digam amém.